ok? Esse assunto também cai com bastante frequência, tá? No Trajano e Senai. Além do Cotil, né? Mas o Cotil aqui pra gente não vai importar muito nesse ano, então, para o Senai e o Trajano, ok? Então, vamos estudar algumas coisas da circunferência. Então, eu vou mudar aqui a minha câmera para vocês verem do que eu estou falando. Então, tá aqui. Bom, vamos começar estudando algumas partes da circunferência, ok? A primeira delas é o raio, tá? Toda circunferência, ela tem um centro, que a gente chama de O. Aí, o que é o raio? O raio é a distância do centro até qualquer ponto pertencente à circunferência, ok? Isso, por definição, se chama raio. Fechou? Então, quando falar de raio, é a distância do ponto central até um ponto da superfície da circunferência. Qualquer lugar que eu pegar vai dar o raio como se fosse uma roda de bicicleta. Beleza. Outro nome, corda. Corda é qualquer segmento de reta que você tenha e as extremidades estão na circunferência. Por exemplo, se eu pegar dois pontos da circunferência e unir eles com uma linha, eu vou formar uma corda. Muito difícil perguntarem o que é uma corda, tá? A gente só tem que saber mais para a vida, mas não vai cair pergunta sobre corda. Talvez ele escreva no texto, existe uma corda, então vocês têm que saber na cabeça o que é a corda. Eu pego dois pontos da circunferência e junto eles e formo uma corda. Fechou? Tem uma corda especial. Uma corda que ela passa pelo centro da circunferência. Essa corda que passa pelo centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro, que é o próximo item. Tá certo? Então, o diâmetro é aquela corda específica que passa pelo centro da circunferência. Eu tenho dois pontos que eu vou juntar, mas quando eu junto eles, passa por dentro, pelo centro da circunferência. Tá certo? E a propriedade mais importante que a gente vai ver é essa, que o diâmetro é o dobro do raio. Por quê? Porque daqui até aqui eu tenho um raio e daqui até aqui eu tenho outro raio. Qualquer uma corda que eu pegar que seja diâmetro, eu vou ter dois raios. Um que vai até o meio e o outro que vai até a segunda borda. Fechou? Dúvidas até aí? Ou está beleza? Tá tudo em ordem? Dá um tempo aí para vocês pensarem se está tudo em ordem. Ok? Todo mundo? Então eu vou continuar. Fechou. Então, aí, o primeiro conceito da nossa aula de hoje, de fórmula mesmo, né? É o perímetro da circunferência. O que é o perímetro da circunferência? Imagina que eu pego a circunferência e corto ela e abro ela em forma de linha. Quanto que vai ser a volta da circunferência? Esse é o perímetro, tá? A volta da circunferência. Se é, por exemplo, isso é um rolo de tinta e eu passo ele no chão, vai formar uma linha, né? Que tamanho que tem essa linha? Então, o comprimento da circunferência é 2πr. Ok? 2 franceses, para vocês guardarem. 2πr. Ok? Onde o C é o comprimento da circunferência, obviamente. O R é o raio e π é a constante. Geralmente ele vai usar 3,14 ou 3. Se ele não falar nada, você pode escolher, tá? Fechou? Esse foi o comprimento, 2πr. Beleza. Dito isso, o que mais que a gente tem, além do comprimento? Tem o arco, o comprimento de um arco. O que é um arco?
Um arco é quando eu pego um pedacinho só da circunferência. Eu não vou pegar o comprimento inteiro. Eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. Tá? Como que eu descubro o comprimento desse arco? Eu vou fazer uma regra de 3, então não tem fórmula. O que vocês vão fazer? Que o comprimento total da circunferência, que a gente já sabe que é 2πr, equivale a 360 graus, porque a gente também sabe que a circunferência tem 365 graus. Aí, o comprimento que eu quero, que eu posso pôr x, posso pôr l, qualquer coisa, está para o ângulo que ele deu. Então, se ele der 30 graus, eu coloco 30 aqui. Se ele der 40 graus, 40 embaixo do 360, e assim vai. Ok? Tudo bem? Então, isso aqui ó, não é uma fórmula, tá? É uma regra de 3, que a gente usa com o comprimento. Então, o comprimento total da circunferência está para 365 graus, assim como o comprimento que eu quero está para o ângulo que foi dado. Fechou? O ângulo, ele pode ser dado em duas unidades diferentes. A primeira é grau, que é mais comum. Eu acho que vocês vão se deparar só com grau na prova, não precisa se preocupar. E o outro é radiano, tá certo? Então, o que é? O radiano não precisa se preocupar agora, tá? Eu vou ler para você. Ó. Radiano é definido como a medida de um arco que tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência a qual estamos medindo. Então, por exemplo, se eu pegar um raio de 2 e o arco também for 2, isso dá 1 radiano. Tá? Então, não se preocupe. Uma conversão é a seguinte, que 365 graus de uma circunferência equivale a 2π radianos. Tá? Então, essa é a conversão de um para o outro. Então, vocês podem fazer que 2π radianos equivale a 360 graus. Aí, o outro ângulo vai ser x. Tá? Mas não se preocupem muito com isso. Agora, ângulo na circunferência. Ok? A gente agora tem o comprimento do arco e o comprimento do ângulo. Tá? O comprimento do arco AB, ele pode ser dado em graus também. Tá? Além de ser dado em comprimento metros, centímetros, qualquer coisa, ele pode ser dado em graus. Então, quando eu tiver um ângulo central, você vai dizer que o ângulo que tiver aqui é igual ao comprimento do arco. Então, se aqui é alfa, eu posso dizer que esse arco também vale alfa. Então, por exemplo, se aqui for 30 graus, eu tenho um arco de 30 graus, quando o ângulo estiver no centro. Ok? Quando o ângulo estiver na borda, aqui, tá vendo? O ângulo começa na borda. Então, o comprimento do arco, o ângulo vai ser metade do comprimento do arco. Então, por exemplo, se o arco for 60, o ângulo vai ser de 30. Tá certo? Percebem que o ângulo aqui é mais fechado do que o anterior? Então, quando for no centro, é o mesmo valor. Quando for na borda, o ângulo é metade do valor do comprimento. Tudo bem? Dúvidas até aí? Ou não? É regrinha. Não tem muito o que falar. Mais duas para acabar. É bem curtinho hoje. Ó. Então, quando o ângulo ele for cruzado e não estiver no centro, ó, veja, não está no centro, o centro é mais ou menos por aqui, né? For um ângulo excêntrico, então. Quando fala que a pessoa é excêntrica, ela é fora do normal, né? Do centro. Então, o ângulo fora do centro, o que você vai ter? A média. Esse arco mais esse arco dividido por 2 vai ser o valor do ângulo. Então, quando for um ângulo excêntrico interno, interior,
o ângulo vai ser a média do valor do raio. Então, por exemplo, se aqui for 60 e aqui for 40, o que eu vou fazer? 60 mais 40 dividido por 2. Então, 60 mais 40 dá 100, dividido por 2, 50. Então, o ângulo vai ser a média dos dois arcos. Pegaram? Ok? E quando for o ângulo excêntrico exterior, ou seja, se ele se formar fora da circunferência, a diferença é que a gente vai fazer menos. O arco maior menos o arco menor dividido por 2. Então, por exemplo, se aqui for 60 e aqui for 40, agora eu vou fazer 60 menos 40, que dá 20, dividido por 2, então o ângulo vai ser de 10 graus. Então, quando for interior, eu somo e divido por 2. Quando for exterior, eu subtraio e divido por 2. Ok? Então, recapitulando os pontos que foram mais importantes da circunferência, do que a gente já viu. Rapidinho, uma revisão zona. Raio, qualquer distância do centro até a borda, não pode sair da cabeça de vocês. Diâmetro é o dobro do raio, então se ele der no exercício e vai dar o diâmetro, você vai ter que dividir por 2 para saber o raio, tá? Então guarde isso na cabeça. É muito comum eles não darem o raio direto e darem o diâmetro. Mas é fácil, é só dividir por 2 que você obtém o raio. Tá certo? Comprimento da circunferência, 2πr. Arco, regra de 3, com os ângulos. 360 está para 2πr, que é o comprimento total, assim como o ângulo que ele vai dar está para x. E aqui, para que a gente acabou agora, ângulos na circunferência. Quando o ângulo for central, a gente vai fazer igual o arco, o mesmo valor. Quando o ângulo for na periferia, a gente pega o arco e divide por 2. Quando for um excêntrico interior, a gente vai fazer a média. E quando for excêntrico exterior, a gente faz igual à média, só que subtraído e dividido por 2. Fechou? Aí eu preciso saber, ficou alguma dúvida? Falem para o Tato. Ficou alguma dúvida? Está tudo bem? Me digam aí. Quem entendeu, fala entendi. Quem não entendeu, fala não entendi. Quem não quiser falar, não fala. Tá? Ótimo. É porque cai bastante. Eu preciso que vocês saibam essa parte muito bem. Fechou? Ótimo. Beleza. Então, agora um tempinho aí para vocês resolverem os exercícios de sala, tá? Do 1 ao 6. E eu volto em seguida para a gente corrigir. Até já. Qualquer coisa é só me perguntar. E daí quem não acabou ainda vai seguindo aí. Então, primeiro, ó, determinar o comprimento de uma circunferência que tem 9 centímetros de raio. Um exercício diretão. Não costuma cair assim, mas é para vocês treinarem só. Então, comprimento é 2πr. Então, comprimento é 2π vezes 9. Então, comprimento é 18π. Pode deixar 18π ou substituir o π por um dos valores, né? 3, 3,14, qualquer opção aí tá valendo, tá? Então, para quem trocou o π por 3 ou 3,14, tá certo também, ok? Para quem trocou por 3, por exemplo, 18 vezes 3, 54. Então, o comprimento é 54 centímetros, tá? Para quem usou 3. 2. Qual o comprimento R? Qual é o comprimento do raio de uma circunferência que tem 18,84 de comprimento?
Vejam, esse número aqui, ó, 18,84, ele só vai aparecer dessa forma se ele usar o π como 3,14. Ok? Por isso que nesse 2, eu vou escolher usar 3,14. Mas não é obrigatório, tá? Como ele não fala, você pode escolher. Eu só vou escolher 3,14 para dar exato, mas não tem problema. Então, ó, ele quer, de novo, o comprimento do raio. Na verdade, ele quer o raio. 2π é. Então, o comprimento é 18,84 é igual a 2 vezes 3,14 vezes R. Então, 18,84 é igual a 6,28. Então, R é igual a 18,84 dividido por 6,28. Fazendo essa divisão, acho que deve dar 3, né? 18,84 dividido por 6,28. Dá 3 isso. Então, o raio é 3 centímetros, ok? Para quem usou o π valendo 3, também vai dar um valor próximo disso, tá? Então, não se preocupem. Então, agora, tudo bem até aí? Qualquer dúvida, vão escrevendo. Uma circunferência tem 10,5 centímetros de diâmetro. Um diâmetro igual a 10,5 centímetros. Nessas condições, qual é o comprimento dessa circunferência? Então, primeiro, o comprimento, eu vou precisar do π e do raio. Se eu tenho que o diâmetro é 10,5, então, raio é igual a 10,5 dividido por 2. Porque a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então, 5,25 centímetros é o nosso raio. Aí, vem aqui e aplica comprimento. Comprimento é 2 vezes 3. Eu vou usar 3 agora para o π, para facilitar, vezes 5,25. Ok? Deixa eu arrumar esse foco aqui para a gente continuar. Então, fazendo essa conta, 6 vezes 5,25 dá 31,5. Então, o comprimento é 31,5 centímetros. Beleza. Na próxima aula, que é a continuação da circunferência, a gente vai ver os exercícios que caem com texto, tá? Então, não é assim que vai cair. 4. Ao percorrer uma distância de 6.280 metros, uma roda dá 2.000 voltas completas. Qual é o raio dessa roda? Então, cada vez que uma roda gira, ela percorre um comprimento. Lembra que eu falei? Quando ela passa no chão, é como se ela estivesse pintando o próprio comprimento da roda. Então, se ela, em 2.000 voltas, ela faz 6.280 metros, quanto que ela dá uma volta só? Então, o comprimento de uma volta vai ser 6.280 dividido por 2.000. Tá certo? E isso vai dar 3,14. Engraçado, um número bom, né? 6.280 dividido por 2.000 dá 3,14. O comprimento. Aí, a gente vem e quer saber o raio. Comprimento é 2πr. Então, o comprimento, que é 3,14, igual a 2 vezes. Nesse caso, agora, eu vou escolher o π como 3,14 para poder cortar com esse 3,14.
Quem usar 3 também pode, mas aqui fica mais fácil 3,14. Cortou aqui, fica 1 igual a 2R, então R é igual a 1 sobre 2, que dá 0,5 metros. Tá certo? Agora, os exercícios que mexem com ângulos, tá? Beleza. O primeiro, ângulos na circunferência. O que a gente sabe? Aqui, determine o valor de x na figura. Então, ele quer saber esse ângulo aqui. Vamos supor que aqui seja um arco de comprimento y. Tá vendo que no verde ele tem esse arco que vale y e no vermelho é o mesmo arco que vale y. O que eu vou fazer? Eu vou escrever os dois arcos. Lembrem o seguinte, que esse arco aqui com o ângulo central é metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em etapas. Eu acho que vai ser mais fácil se a gente já descobrir o valor aqui, ó. Vem direto, ó. Quando o ângulo for central, o que a gente sabe? Que o valor do arco é o mesmo do ângulo. Ora, se aqui é 90, então aqui é 90. E a gente também sabe que quando for na borda aqui, o ângulo é metade do arco. Então, se o arco do vermelho também é 90, então eu posso dizer que x é igual a 90 sobre 2. Então, x é 45 graus. Tudo bem? Então, voltando aos passos que eu fiz. Como o ângulo central é 90, eu posso dizer que o arco também é 90. Ok? Se o arco é 90 e o ângulo vermelho está na borda, então x é metade de 90. Tá certo? Beleza. Então, o 6. Determine o comprimento do arco AB. Ó, mesma coisa. Aqui é o ângulo central. Então, eu posso dizer que o arco AB é 4x mais 10. É o mesmo valor que esse ângulo. Tá certo? Aí eu vou aplicar nesse ângulo aqui. Esse ângulo menor aqui, que está na borda, é metade desse daqui, do arco. Então, o que eu vou escrever no exercício 6? Que 3x menos 10 é igual a metade de 4x mais 10. Então, é 4x mais 10 sobre 2. Entenderam? Porque ele está na borda. Então, passo 2 multiplicando. 6x menos 20 igual a 4x mais 10. Passa o 4 para lá. 6 tira 4, 2x. E passa o 20 para lá. Ele vai positivo, então dá 30. X é igual a 30 sobre 2, que é 15 graus. Porém, ainda não é a resposta, porque ele quer o comprimento do arco, e o arco é 4x mais 10. Então, 4x mais 10 vai ser 4 vezes 15 mais 10. 4 vezes 15 é 60, mais 10, que é 70 graus. Então, o arco tem 70 graus de abertura. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nesses exercícios que eu fiz? Eles são bem simples de texto, essas coisas, mas é um preparatório para as próximas aulas. Então, sugiro que vocês façam depois os de casa, que eles são um pouquinho mais de texto, né? Mais próximos da realidade. Tudo bem? Bom, então fechamos. Qualquer dúvida me mandem e mantenham estudando.
agora que a gente está perto do fim já. Então, qualquer coisa é só me falar. E amanhã a gente tem o simulado. Então, façam o simulado certinho e vai ser sucesso. No final do mês a gente faz mais um para encerrar. Fechou? Bom descanso aí para vocês e a gente volta na quarta.